Como você sabe quando o ouro está purificado? Ele respondeu: quando posso ver meu rosto nele. Hoje você é convidado a revisar conosco o tema da lição, e nosso convite é que entenda que as provações têm um propósito e que será plenamente cumprido quando você puder ver a face do ourives. Seja bem-vindo a mais um estudo de temas, e nesse trimestre o tema é Provados pelo Fogo, mas nessa semana, Vendo a Face do Ourives. Quero convidá-los a refletirmos sobre o verso para memorizar. Não esqueça que temos leituras da semana, e essa é uma dica para você revisar o tema da lição lendo a Bíblia. Mas o verso está em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Olha, destaco aí nesse verso, primeiro que você provoque a compreensão desse verso na sua unidade. Não esqueça que essa é a nossa proposta. O verso para memorizar, ele sintetiza a temática da lição. Então é importante que o aluno compreenda o que ele está dizendo. E eu destaco aqui, somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Aqui está um ponto importante desse processo de crescimento que nós começamos a falar desde a lição número 1, há 3 semanas atrás. Entre a cruz e a glória existe uma jornada de provação, de crescimento e de transformação. Terá dor, terá angústia e terá frustração, mas também terá louvor, exaltação. Porque as provações nos levam a aprender o cântico de Deus no meio da escuridão. Foi a lição da semana passada com aquela história do pássaro. Quais são os temas da lição dessa semana? Primeiro, o papel essencial do sofrimento. Precisamos entender qual é o papel dele. Segundo, a purificação e maturidade, ela se alcança na comunidade, na solitude, nunca na solidão. Então é bom que você conheça também esse conceito, ok? O crisol tem como contexto o grande conflito. Na verdade, todo o arrazoado da lição desse trimestre deve estar com esse pano de fundo. Estamos no grande conflito. Lembra que eu falei, se não me falha a memória, na segunda lição, ou foi na primeira, quando eu disse que as escolhas são importantes? Esse é o terceiro elemento no processo da aprovação. Temos Satanás, temos Deus nos provando. De toda árvore você pode comer livremente, mas dessa árvore você não vai comer, porque no dia que dela comer, certamente morrereis. Satanás nos tentando. É verdade o que Deus disse? Então, nós enfrentamos esse desafio. Se eu obedecer, eu sou aprovado. Se eu ceder, eu caí em tentação. Eu estou perdido. Então, eu tenho um processo, nesse grande conflito, eu tenho um processo que define o resultado da minha história. É a minha escolha. Por isso que é importante que o crisol, você saiba, tem como contexto o grande conflito. Eu deixo essa imagem agora para você pensar sobre ela, porque um dos temas da lição dessa semana envolve a restauração à imagem de Deus. Nós fomos deformados pelo pecado, um vaso quebrado, e Deus quer nos transformar em um vaso novo. E a melhor imagem que Ele quer desenhar em mim e em você é a dele. Ok? Vamos lá. Eu gostei demais dessa ilustração de M. Carmichael. Como você sabe quando o ouro está purificado? Ele respondeu: quando posso ver meu rosto nele. Extraordinária essa ilustração. Quando é que você sabe que de fato você foi transformado? Quando você vê o rosto de Cristo na sua face. É essa a intenção de Deus ao nos permitir passar pelo crisol da provação. Ele vai tirando as arestas, vai queimando o que não presta, e quando Ele conseguir ver o meu rosto semelhante ao dele, a obra terá terminado. Porque essa transformação é de glória em glória, até chegarmos à imagem daquele que nos criou. Então, vá por esse caminho. A lição dessa semana é uma lição, como eu disse, continua sendo uma lição temática, e a proposta é que você estude dia a dia, lendo sempre o texto daquele dia, no caso domingo,
Romanos 8, 29, que trata de estarmos semelhantes à sua imagem. Portanto, Deus tem um projeto de vida para nós. Ele quer moldar de tal maneira, nos colocar à prova de tal maneira que no final, quando a gente olhar, a gente esteja a cara dele. Isso é o tema de domingo. Segunda-feira, Hebreus 11, 27, leia o texto e aí você vai precisar fazer a pergunta número 3. Qual era a essência da luta de Jó? O que ele não via? Então, trabalhe nessa temática, confiar no invisível. Eu até convido você a rever alguns que eu já apresentei em outras lições, como por exemplo o conceito de fé, que eu já apresentei em outras lições. Certeza e convicção, lembram? Hebreus 11, versos 1, certeza e convicção. Você precisa sentir-se firmado na palavra e sustentado por Deus. São duas coisas importantes. Então, quando eu creio no invisível, não é um chute no escuro, mas é uma convicção baseada na certeza que eu tenho da palavra de Deus. Muito bem, trabalhe esse tema segunda-feira. Terça-feira, Lucas 4, 1 e 2, as últimas palavras. Estejam preparados. E é a parábola das 10 virgens. Trabalhe um pouquinho, porque esse, inclusive, é o exemplo, é a ilustração de referência para a lição dessa semana. A parábola das 10 virgens. O que é que está dizendo na essência? Estejam preparados. E também fala de ovelhas e cabritos, que é a forma como Deus já desenhou o final da história. Essa ilustração lá em Mateus 24, ela é extraordinária. Então eu sugiro que você faça as perguntas 4 e 5 da lição de terça-feira. E lembre-se, eu já sei o final da história. As ovelhas irão para o céu e os cabritos irão para o inferno. Está bem claro, está bem definido o final da nossa jornada. A grande questão é, entre a cruz e a glória, você é uma ovelha ou você é um cabrito? Quarta-feira, Daniel 12. Aí nós vamos ver a experiência do refinamento. As provações depuram. Essa lição de quarta-feira, ela é interessante para nos fazer compreender exatamente o propósito que tem as provações na nossa vida. E finalmente, lição de quinta-feira, trata do nosso testemunho perante a comunidade. Caráter e comunidade. Quanto do meu testemunho influencia a minha comunidade? As pessoas já perceberam que eu estou em processo de mudança? Já viram algo novo na minha vida? Olha o pensamento para essa semana. O crisol vai remodelando minha outra face, aquela com a qual me apresentarei semelhante ao ourives. Olha, foi uma alegria estar com você nessa lição, nessa revisão da lição número 4. Eu deixo aqui, para a conclusão, que você pergunte para a sua classe, que papel o sofrimento desempenha no processo de purificação? E lembre-se, a formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada aos seres humanos. E nunca antes foi seu diligente estudo tão importante como hoje. Jamais qualquer geração prévia teve de enfrentar transes tão momentosos. Nunca antes jovens foram defrontados por perigos tão grandes como hoje. Eu quero dizer o seguinte, prepare-se para o calor extremo. Estamos no tempo do fim e a fornalha está aquecendo mais ainda. Mas isso é o tema para a próxima semana. Aguardo você até lá. Lembre-se, caso você estuda, aqui você compartilha, mas vamos juntos, direto ao ponto. Meu crisol da provação foi quando estava em um final de semana atípico na minha vida. Havia 2 perdas naquela semana, minha mãe saindo do hospital, a minha irmã sendo diagnosticada com uma doença e eu estava muito abalado. Foi quando então fui para a igreja e falei para a igreja que, queridos, nesse domingo eu não estou com disposição, com motivação para pregar. Foi aí então que, após o culto, a igreja foi lá conversar comigo, os anciãos, e tentando explicar um pouco mais, eu chamei ali um Uber, e aí chegou uma Uber mulher, e aí ela começou a falar da vida dela, começou a falar que estava com dificuldade na família, que o marido estava enfermo, ao passo que alguém chegou para ela e falou assim, me permita fazer um exame de HIV no seu esposo? E aí então a surpresa dela foi que o esposo dela era soro positivo. Nessa hora, dentro do carro, ela começou a chorar e ao chegar em casa, depois daquela corrida, ela relatar toda aquela situação, ao chegar no meu condomínio, e ela parou assim, quando eu fui pagar, ela falou assim, o senhor não está percebendo nada em mim? E aí ela virou
do banco do motorista para o banco de trás do passageiro e puxou a camisa dela assim e fez assim. E aí estava escrito Ministério da Mulher, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aquela noite foi uma noite especial na minha vida. Eu percebi que Deus tinha planos maravilhosos, que não queria que eu voltasse para a minha residência da maneira que eu havia saído. E ali eu me senti fortalecido como poucas vezes eu havia me sentido. Eu sou o pastor Rogério Santos e foi assim que, passando pelo fogo da provação, eu aprendi ainda mais a confiar em Deus.